Meus amados irmãos, graça e paz a todos, que nesse dia do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que você esteja se preparando para cultuar o Senhor, para prestar um culto agradável ao nosso Deus, né? Mais uma vez, estamos por meio desse meio de comunicação para compartilharmos a palavra do Senhor para você, para a sua família. E nessa noite eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, onde estaremos lendo a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 20, diz, trata da exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou num deserto entre estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltarás nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e temível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu coração me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meus amados irmãos, verdades que a igreja não pode abandonar. Há uma frase bem conhecida de todos que nos diz: quando não se aprende com a história, se erra novamente. Salomão, ele é um exemplo de alguém que não terminou os seus dias nos caminhos do Senhor. E mesmo ele com grande conhecimento e sabedoria, não foi suficiente para ele manter firme nos caminhos do Senhor. Porque conhecimento não é suficiente. Precisamos ter o coração voltado para o Senhor. Precisamos estar voltados para amar o nosso Deus e a sua palavra. Todos nós que fizemos a pública profissão de fé em nossas igrejas, quem é evangélico fez pública profissão de fé, declarou publicamente que crê em Cristo, e o grande problema é que muitos esqueceram, não lembram mais dos compromissos solenes. Todos nós fomos à frente na igreja e nos comprometemos com muitas coisas. Crer na Bíblia como palavra de Deus. Infelizmente, muitos hoje não estão crendo, não estão afirmando que a palavra é a verdade. Muitos hoje muitos se comprometeram a congregar, a estar na igreja, junto com os irmãos, a participar do culto público, e não estavam indo mais antes dessa pandemia. Então, note, irmãos, que todos nós que fizemos um dia, um compromisso com o Senhor, hoje nós esquecemos. Meus irmãos, há verdades bíblicas, há verdades na palavra de Deus que a igreja não pode abandonar.
Porque aqueles que abandonam a palavra de Deus, com certeza, as consequências virão, né? Quando a igreja abandona a palavra de Deus, o Senhor abandona aquela igreja. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio é conhecido como o segundo livro de Êxodo. Como assim? Enquanto que o livro do Êxodo foi escrito após a saída do Egito, quando Moisés saiu com o povo hebreu em direção à terra prometida, ele começou a compor o livro do Êxodo. E o livro de Deuteronômio, ele é uma repetição dos ensinos que está lá no livro do Êxodo, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Moisés estava no último ano dos 40 anos no deserto. Já estava no final da caminhada, próximo a entrar na terra prometida. E ele, mais uma vez, ele renova a lei, renova a palavra de Deus, ele passa a instruir a igreja do Senhor, o povo hebreu, que era a igreja do Senhor na época, a manter-se firme nos caminhos do Senhor. Moisés repetiu verdades cruciais que o povo hebreu jamais deveria esquecer, simplesmente porque esse era o povo no Antigo Testamento que Deus tinha feito uma aliança, então eles jamais poderiam esquecer essas verdades absolutas. Verdades que a igreja não pode esquecer. Em primeiro lugar, meus amados, no versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 11, versículo 17 e versículo 18, nós temos exortações para a igreja, para o povo hebreu, a fim de que eles não viessem a perecer, para que eles não perecessem, não se perdessem, não se afastassem do Senhor, não se desviassem do caminho do Senhor. Eles tinham que levar em conta essa exortação, como por exemplo, o versículo 1 diz, cuidai. O versículo 2 diz, recordai. O versículo 6 vai dizer, guarda. O versículo 11 vai dizer, guarda-te. O versículo 17 vai dizer, 18 vai dizer, antes te lembrarás. Então esses versículos todos, eles são exortações para o povo, a fim de que o povo não viesse a perecer. O Senhor deu a lei de Deus. Foi dada por Moisés para que o povo soubesse qual a vontade de Deus e como o povo deveria se relacionar uns com os outros. No entanto, a lei de Deus, que está em plena evidência, que é atual, e aqui eu me refiro à lei moral. A lei moral, ela foi nos dada com finalidades. E eu anotei aqui algumas finalidades que a lei de Deus, ela foi dada para o povo de Deus. A primeira verdade sobre a lei de Deus, o porquê Deus deu a lei, para mostrar ao povo, Deus queria mostrar ao povo que a lei era perfeita. O Salmo 19, o salmista vai dizer que a lei é perfeita, é pura, é santa. Também a lei de Deus, ela mostra a nossa incapacidade de cumprir cabalmente a lei de Deus.
Uma outra verdade sobre a lei de Deus é que Deus nos deu a lei para que a lei ela nos mostrasse a necessidade de um Salvador, de um Messias, alguém capaz de cumprir cabalmente a lei de Deus. E esse alguém foi Jesus Cristo, que veio à cruz cumprir cabalmente a lei de Deus. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus, ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei de Deus. Ele satisfez a vontade de Deus. Ele satisfez o que era necessário para mim e para você. Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Meus irmãos, a lei de Deus, ela é amada quando Cristo, mediante a sua graça, entra em nossos corações e transforma. Então a lei é apreciada por nós quando a graça salvadora de Cristo nos alcança. Então, nós devemos amar a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela é santa, a lei de Deus, ela mostra a nossa necessidade de um Salvador, Jesus Cristo. A lei de Deus anuncia a vinda de Cristo. A lei é um presente de Deus, do Deus da aliança, para que a igreja saiba que a obediência é resultado na vida de um cristão, na vida de alguém que tem privilégio de corresponder à aliança do Senhor. Deus da aliança, Ele nos deu a lei para que assim eu viesse a andar nos caminhos do Senhor e assim corresponder ao Deus da aliança. Versículo 1, amados, quando Moisés ele alerta o povo hebreu, dizendo: cuidado, cuidareis em cumprir todos os mandamentos. No versículo 1 nós temos uma exortação: cuidareis em cumprir todos os mandamentos. Todo cristão que foi salvo pela graça de Jesus, que é nova criatura, que teme a Deus, que ama o Senhor, ele procura obedecer de coração à palavra de Deus, à lei de Deus. Ele procura obedecer porque ele já foi alcançado pela graça. Ele não procura obedecer com o fim de alcançar a salvação, porque ele já é um salvo. Então, quem já é um salvo em Cristo Jesus tem condição de amar e corresponder à lei de Deus. Não de forma perfeita, porque nós não somos perfeitos após a conversão. Na verdade, caminhamos para a perfeição. E você e eu devemos a cada dia caminhar para a perfeição que Cristo nos colocou no caminho da perfeição. Então, procure obedecer de coração. Moisés, quando disse ao povo hebreu: procurai, cuidareis em cumprir todos os mandamentos, né? Eles não conseguiram cumprir todos os mandamentos. Nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. Mas o cristão é aquele que busca, que ama, que deseja agradar a Deus e fazer as coisas que agradam o Senhor. E quando errarmos? Bom, graças a Deus que a lei não nos foi dada com a finalidade de alcançarmos a salvação.
Porque uma vez você tropeçando nela, você está perdido, estaria perdido. Então perceba que se errarmos ou se falharmos, nós temos um Salvador que veio ao mundo. Que João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, lembre-se, nós temos um Cordeiro que satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário. Nos versículos 2 e 3, nós percebemos que o texto ele continua dizendo: recordeis. Né? O versículo 2 ele é muito rico quando ele diz, olha, 2, recordeis, recordar-te-ás de todo o caminho. Recorde o que Deus fez nos 40 anos no deserto. Recorde como foi a trajetória. Recorde, vocês tiveram sede, vocês passaram fome, passaram por provações. No deserto não tinha ninguém que lhe socorresse. Ninguém poderia lhe socorrer no deserto, Moisés diz. Então, o povo hebreu é chamado a lembrar como o Senhor os guiou durante os 40 anos no deserto. E Moisés faz questão de dizer, olha, ele humilhou vocês, ele provou vocês para saber se vocês eram tementes a Deus, ou se vocês murmuravam, falavam mal de Deus, se vocês obedeciam ou desobedeciam. E também Deus proveu pão. Deus proveu o pão. Lembremos das provas, do deserto que o Senhor nos fez passar. Há momentos, meus amados, que Deus ele nos coloca no deserto. Ele nos permite o deserto com a finalidade de que eu venha a ser provado a minha fé, para que minha fé seja provada. Deus, ele permite o deserto. Jesus foi provado no deserto. Mateus capítulo 4 vai mostrar que no início do ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Lá ele foi provado, depois de 40 dias e 40 noites de fome e sede, ele foi provado. E a Bíblia diz que nós somos provados também. O deserto mostra que Deus ele nos prova. Mas por que Deus nos permite o deserto? Porque é no deserto, amados, que nós percebemos que não dependemos de nós mesmos, que não há saída, não há escapatória, só eu e Deus. Ou eu morro, ou eu confio no Senhor. Então, o povo peregrinou durante 40 anos no deserto com Moisés. E Deus proveu maná, Deus proveu água, Deus proveu carne, Deus proveu tudo que eles precisavam. Né? Durante o dia o sol para protegê-los. Aliás, a nuvem para protegê-lo do sol. E à noite, devido ao frio, ele enviou uma coluna de fogo. Então perceba, amados, que o deserto nos mostra que nós dependemos do Senhor. Sempre quando você estiver no deserto, sempre quando você se deparar sozinho, é porque Deus ele quer que você perceba que você depende dele e você deve entender que a provisão vem de Deus. Em segundo lugar, no versículo 2, no versículo 4,
10, 11 e 16, nós percebemos a providência de Deus em ação. Percebemos o quanto Deus ele é o Deus da providência. Começando, Moisés relata que Deus mandou o maná para salvá-los da fome. Deus proveu o maná durante 40 anos, desde quando ele entra no deserto até a entrada da terra, na terra prometida por Josué. Aí o maná cessa. Então Deus alimenta eles, Deus ele provém água, Deus ele cuida, Deus providencia tudo para que o seu povo precisa para sobreviver. E aí Moisés diz: lembra-te, lembra-te. A providência do Senhor na história nos chama não olhar para as circunstâncias, mas para o Senhor. Quando Moisés escreve no capítulo 8, chamando o povo hebreu a um memorial, a lembrar do que Deus tinha feito na vida deles no deserto, esse memorial é um memorial da providência de Deus. E Deus faz questão de instruir o povo, a alertá-los a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a providência do Senhor. Num período de pandemia como esse, que nós não sabemos até quando vai, e as consequências se falam muito, e provavelmente na área econômica, de emprego, a perspectiva não é boa, né? No entanto, nós devemos confiar no Senhor e não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas confiar no Senhor. Em terceiro lugar, os versículos 12 a 15, 19 e 20, nós temos advertência. Meus irmãos, o Senhor, ele é aquele que provém, que cuida, aquele que nos protege, mas também o Deus da aliança, que nos colocou em aliança com Ele, Ele espera ou requer que eu e vocês venhamos corresponder ao chamado de Deus. Ao chamado no sentido de Deus, Ele nos chamou, nos trouxe a sua presença, nos deu uma nova vida. Agora, aqueles que são chamados por Deus, transformados por Cristo, têm a obrigação de corresponder, de andar em fidelidade com Deus. Deus, Ele nos tornou seu povo. Agora, devemos lembrar que nós não somos povo do mundo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos escravos do mundo. Nós somos servos ou escravos de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao Deus que cuida, o Deus que protege, também é o Deus que nos adverte, nos chama a responsabilidade, nos chama a viver em novidade de vida. Então, o povo que tinha sido liberto do Egito tinha visto a providência de Deus. Eles tinham que mudar. Eles viram o Senhor protegendo eles, cuidando deles, libertando da escravidão, fazendo maravilhas naquele deserto. Diante das maravilhas do Senhor, eles tinham que mudar a sua concepção de vida. O propósito deles devia ser diferente. Eles tinham que mudar, eles tinham que mudar os planos dele. Antes eles pensavam só em si,
Antes eles pensavam neles mesmos, mas agora eles tinham que pensar no reino de Deus. Eles tinham que pensar que os planos dele era viver nesse mundo em prol do reino de Deus. Eles deveriam desejar agradar a Deus, né? Eles tinham que agradar a Deus. Olhe, Moisés, ele chama a atenção dos hebreus e diz que eles tinham que mudar. O compromisso do povo hebreu para com o Senhor tinha que ser um compromisso de fato. Eles deviam pensar em agradar a Deus, eles deviam pensar em adorar o Senhor. Da mesma forma, amados, o povo da aliança hoje, o povo eleito, o sacerdote universal, o povo que é chamado para a nova vida, o povo que é convertido por Cristo, deve mudar. Aí, em que eu devo mudar? Também devemos mudar os nossos planos, não viver segundo a nossa vontade. Devemos mudar os nossos desejos. O seu desejo deve ser para agradar a Deus, né? 1 Coríntios 10, 31, que tanto na igreja nós mencionamos. O texto é bem claro quando diz que coma, que beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então perceba, amados, que o meu desejo deve ser o reino de Deus. Perceba, amados, que os hebreus foram alertados sobre a consequência da desobediência. O povo desobediente, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre receberam as consequências da sua desobediência. Quando, por exemplo, Moisés alerta aos hebreus, olhe, não esqueça a lei de Deus. Versículo 1, vamos lá de novo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Versículos 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força. Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, prostrando hoje contra vós outros, que perecereis. Protesto hoje contra vós outros, que vocês perecerão. Então, se Moisés alerta o povo hebreu que se eles se afastassem dos caminhos do Senhor, a consequência era que eles iam perecer. O povo entra na terra prometida com Josué, o sucessor de Moisés. Após Josué, vem o período dos juízes. E no período dos juízes, o povo já tinha esquecido a lei de Deus. Tão rápido, né? Mas o povo já tinha esquecido a lei de Deus. E aí, por mais de 15 vezes, Deus mandou os filisteus para oprimir o povo de Deus. Até que Deus levanta Samuel, Deus levanta período de reis, no período de reis, homens de Deus, como Davi. E aí, o reino, depois de Davi, depois de Salomão, Roboão, o reino é dividido, reino do norte, reino do sul. E aí, por causa da impiedade, tanto de Israel como de Judá, Israel foi destruído pela Síria. E Judá foi destruído logo depois
por Nabucodonosor pela Babilônia. Então perceba, amados, que os hebreus foram alertados sobre as consequências da desobediência. Meus irmãos, mesmo os profetas alertando o povo de Deus em todas as épocas, o povo não deu ouvido. Paulo exorta a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então perceba, amados, que Paulo exortou a igreja a viver em santidade. No Antigo Testamento, como eu já disse, todos os profetas do Senhor exortou o povo a voltar-se para o Senhor. No entanto, irmãos, as advertências, elas estão ainda em evidência. Claro que o verdadeiro servo de Deus, o eleito de Deus, o escolhido de Cristo, ele ama o Senhor, ele teme a Deus. Não é perfeito, mas ele teme a Deus. Ele almeja andar nos caminhos do Senhor, ele tem prazer na lei de Deus, como diz o salmista. Ele tem prazer nas coisas do Senhor. Então as advertências ainda estão sobre a igreja do Senhor. A pandemia, ela veio com dois propósitos, como eu já preguei em outras mensagens. Para o ímpio, a pandemia, ela serve como para quebrar o orgulho do homem sem Deus. E para a igreja, serve para alertar a igreja, para que a igreja se volte para o Senhor. Irmãos, não sei se você percebe como eu percebo, que a igreja do Senhor, ela tem se afastado da vontade de Deus. Você não vê tanto cristãos empenhados em prol do reino. Você não vai ver cristãos amando o Senhor, amando a palavra de Deus. Vivemos uma época que as pessoas enaltecem a emoção e muitos esquecem que a palavra lida é Deus falando ao nosso coração. Meus irmãos, gostaria de fazer uma aplicação da passagem para cada um de nós. O Senhor nos livrou da morte. Ele nos deu a salvação. O Senhor nos deu um novo nome. Nós somos agora eleitos de Deus. Ele nos sustenta no deserto, assim como Deus sustentou o seu próprio Filho quando foi tentado no deserto. Ele sustentou Jesus por 40 dias, 40 noites, e por 3 vezes o diabo tentando. O Senhor, ele nos sustenta no deserto. Meus irmãos, o Senhor nos exorta à santidade, a viver separado para Deus, a viver em conformidade com a sua palavra. Há consequências quando não levamos a sério a sua palavra. Meus irmãos, a lei da semeadura, ela é um exemplo claro de que na fé não é diferente. Assim como se você plantar e cuidar bem no pé de feijão, ele vai dar feijão em abundância. Mas se você plantar e abandonar ou não ligar,
fruto dará, ou nenhum. No entanto, há consequência quando não levamos a sério as coisas de Deus. Há consequência quando nós não abraçamos. Há consequências quando o crente peca, quando comete pecados que desagradam a Deus, mas também quando nós não fazemos nada, também pecamos. Quando nós não nos comprometemos com o reino de Deus, também é um pecado. Entendeu? Porque Ele nos deu a tarefa de viver, de glorificar o Senhor, viver o reino de Deus. Então muitos estão levando ao Senhor, muitos estão louvando ao Senhor, levando os seus louvores, mas o seu coração está distante de Deus. Qual a solução? Volta a quê? Volta às verdades cruciais que a igreja não pode esquecer. Quais são as verdades que a igreja jamais deve abandonar? Quais são as verdades que a igreja ela não pode abrir mão de jeito nenhum? Meus irmãos, nós vivemos uma época em que muitos de nós estamos negociando a fé. E aqui eu não estou falando não estou falando daqueles exemplos das igrejas neopentecostais que vendem tijolo, consagrado, perfume, enfim, que vende a fé, não estou falando dessa maneira. Eu estou falando que vivemos uma época em que as pessoas estão nas igrejas e estão abrindo mão de princípios, de verdades que jamais deveríamos abandonar. Que o Senhor esteja renovando a sua vida espiritual. Que o Senhor esteja te alertando. Que o Senhor esteja te alertando a você olhar para as verdades e perceber, assim como os hebreus, quando Moisés diz, olhe como durante 40 anos os seus pés percorreram o deserto e os pés não incharam, a roupa não se acabou. Olhe como maná no deserto, durante 40 anos não faltou. E olhe para o que a palavra de Deus promete para nós. Meus irmãos, os exemplos da Bíblia são para mim e para você, para todos nós levarmos a sério a palavra de Deus. Então, as verdades que a igreja não pode esquecer, elas estão na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Por isso devemos voltar-nos para Deus e procurar meditar e ver que Deus tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem derramado sua misericórdia sobre nós. Muitas vezes nós pensamos em reclamar de Deus diante de uma perca, mas que merecimento nós temos? Nenhum, amados. A palavra de Deus nos chama a lembrar das verdades, ou relembrar as verdades que nós jamais deveríamos esquecer. Que Deus abençoe a sua vida. Que você jamais venha esquecer as verdades e jamais venha abandonar
a palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe e venha te encher da graça de Cristo e venha te dirigir seus passos para que nesse período de pandemia você venha ter a fé aprovada pelo Senhor. Porque infelizmente muitos nesse período de pandemia estão fraquejando, estão falhando em viver a sua fé. Que Deus nos dê a graça para não esquecermos e jamais abandonarmos as verdades que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer pela palavra que o Senhor nos deu. Ó Deus de toda graça, santo é o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos ensina, que nos mostra como devemos viver a nossa fé. Nos ajuda, Deus. Que o teu Santo Espírito venha não nos alertar, nos mostrar que devemos olhar para a tua palavra, para perceber nela as verdades que não podemos jamais esquecer. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que o cuidado do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados. Bom culto a todos. Que a graça de Cristo te preencha e te guie a sua palavra. Amém.